Muitas vezes nós estamos vivendo a nossa vida cristã e perdendo tempo. Eu gostaria muito, meus irmãos, isso aí é uma análise, quando a palavra do Senhor, ela trata conosco, é uma espada de dois gumes, ela corta para cá e corta para lá, né? Nós estamos vivendo isso. Como está o seu crescimento espiritual? Como está a sua vida cristã? Quais são as suas justificativas, né, para que você continue paralisado em não crescer, né, na vida cristã? Como está a sua vida espiritual? Então, diante desta necessidade de ligar aí esta perseverança, nós temos aí, vamos chegar àqueles que perseveram numa devoção ao Senhor Deus. Aqueles que se dedicam mais ao Senhor Deus, eles passam por estas qualidades apresentadas pelo apóstolo Pedro. Então, para nós pensarmos nesta devoção a este Deus, e parece uma coisa interessante. Eu lembro que eu estava numa mesa de uma pizzaria, comemorando alguma coisa com irmãos, né? Então, os crentes que gostam de comer, e estávamos ali comemorando alguma coisa, ou simplesmente saindo. Então, uma mesa enorme, né? E eu lembro que destacou ali um estudante de teologia, meu pastor, né? E esse estudante de teologia, ele monopolizou ali né, uma mesa lá de quase 50 pessoas, falando sobre temas teológicos. E eu vi ali alguns mais antigos, né, eu estava fora disso, mas alguns mais antigos, já pastores e tudo, começaram a ouvir aquilo, falando, eu já passei por isso, né, e essa empolgação toda vai passar. Então, muitas vezes nós vivemos essa situação, dessa falta de empolgação na nossa vida espiritual. Então, para nós chegarmos a este ponto de ligação, né, para nós entendermos que esta devoção a este Deus, ela vem através, né, deste conhecimento que se pode ter deste Deus, ligando aí a nossa fé, à bondade, ao domínio próprio, à perseverança das nossas vidas. É necessário ter estas qualificações para termos uma vida realmente dedicada a esta devoção a este Deus. E aí, parece que nós não vamos entender aquilo que no verso 7 vai falar assim, a esta devoção juntem a amizade cristã. Parece que ele destoa com relação a estas qualidades. Ter esta qualidade ligada aí a esta devoção ao Senhor Deus, a amizade cristã, é sermos amigos. É sermos amigos uns dos outros. Você quer ter um crescimento espiritual, nós precisamos ser amigos dos nossos irmãos. Não dá para desassociar, por mais que a gente tente viver, isso é a minha personalidade, a minha característica, eu sou mais fechado, mais reservado. Precisamos ser amigos. Isto é uma ligação que nós precisamos fazer de acordo com este crescimento espiritual. Nós não somos adversários. Muitas vezes trabalhamos como adversários dentro da própria igreja. O próprio Senhor diz, né, que uma casa dividida, ela não pode subsistir. Um reino dividido, ele não pode subsistir. Precisamos ser amigos. Precisamos tratar as nossas questões com esta amizade cristã que é colocada para nós. E depois desta amizade cristã, aqui vai desembocar, né, num grande mar. Estas águas límpidas vão desembocar no amor. Desemboca no amor. É preciso, para nós termos este amor do Senhor, nós precisamos passar por estas qualidades que o apóstolo Pedro apresenta como palavra do Senhor. E no verso 8 vai dizer assim, pois são essas as qualidades que vocês precisam ter. Vocês precisam ter estas qualidades apresentadas pelo apóstolo Pedro. Se vocês as tiverem e fizerem com que elas aumentem, não dá para paralisar. É justamente aqui colocado pelo apóstolo Pedro, capítulo 1,
O cristão, ele nunca para de crescer. Então é necessário que a gente tenha estas qualidades, né, para que a gente realmente cresça. Se vocês as tiverem e fizerem com que elas aumentem, serão cada vez mais ativos e produtivos. João capítulo 15 vai nos falar que, né, o ramo que não produz frutos, ele é cortado. É cortado da seiva, é cortado do tronco, da oliveira verdadeira. Ele é cortado e ele é seco e ele é colocado para ser queimado. Então é necessário que nós sejamos ativos e produtivos na obra do Senhor. Muita coisa boa nós traremos como resultado do conhecimento que vocês têm do nosso Senhor Jesus Cristo. Se você ler esta pequena carta destes 3 capítulos, Pedro vai falar muito. Olha só, Pedro perto de morrer, então ele vai chegar nesta conclusão, ele vai desembocar na vida de Pedro, e ele quer repassar isso para a sua vida e para a minha vida, o amor. Por isso que Pedro, ele não vai escrever perto da sua morte, e ele cita aqui nesta carta, assim como o Senhor Jesus me revelou que eu estou perto da minha morte. Você já imaginou isso? Então eu queria escrever sobre muitas coisas, talvez as lágrimas iriam correr dos meus olhos, para relatar tantas coisas, injustiças recebidas, problemas que eu estou vivendo. Eu recordo, meus queridos irmãos, do meu avô, um avô que pastoreou 60 anos, e eu lembrei, nesta semana, pensando nisso, eu lembrei da minha avó, indo com um primo meu, éramos muito pequenos, ali para Ceilândia. Pegamos um ônibus, um Viplan, na época, eu sei que vocês não sabem, então posso citar aqui Viplan, e neste ônibus eu lembro assim que houve alguns contratempos, quando nós descemos, e não era muito fácil o transporte, e minha avó deixou a bolsa lá, e a gente não tinha como voltar, como ir para lugar nenhum. Descemos no lugar errado, numa igreja que meu avô e minha avó estavam fundando. E ali em Ceilândia, nesta época, meus irmãos, só tinha um nome, não tinha casa, igual aquela música, não tinha parede, não tinha teto, não tinha nada. Então não tinha nada naquele lugar, não tinha nada. E ali nós fomos, conseguimos chegar ali na igreja e tudo, e trabalhamos. Minha avó trabalhou ali, e nós voltamos depois com muita dificuldade para a casa dela. Lembrando destas coisas, dessas dificuldades, eu quero falar uma coisa para vocês, principalmente no dia de hoje das mães. Meus avós chegaram no final da vida deles, com seus 4 filhos, longe do Evangelho, longe da igreja. Uma das maiores tristezas, conversando no leito de morte do meu avô, ele pedindo para Deus mais um tempo para orar pelos seus filhos. Eu não quero desestimular que vocês trabalhem para o Senhor, mas eu acredito piamente que a partir da sua casa, não é uma forma egoísta. Às vezes nós pensamos só na gente, na nossa casa. Primeiro a minha casa, depois os outros, se tiver tempo, eu dedico. Mas nós precisamos olhar para este texto para nós crescermos com um objetivo de salvar os nossos, de trabalhar para ser exemplo para os nossos dentro de casa, para sermos exemplo onde o Senhor tem nos colocado, para onde o Senhor tem nos levado ou vai nos levar. Precisamos ser exemplos. E crescimento, ter uma vida cristã paralisada, raquítica, ela não faz com que isso alcance
As coisas do Senhor, elas se discernem espiritualmente. E nós muitas vezes queremos trazer isso para o material. E queremos fazer com que as coisas deem certo no mundo espiritual, agindo na nossa materialidade. Precisamos entender que elas se discernem espiritualmente. Falar para pessoas que nos escutam, com relação à obra do Senhor, com relação ao Evangelho, a Bíblia ela foi escrita para cristãos, ela foi escrita para aqueles que receberam os oráculos de Deus, e nós precisamos transformá-la para fazer diferença na vida daqueles que não conhecem, daqueles que são ateus. E como que nós vamos fazer isso? Com a nossa vida. Nós vamos demonstrar com a vida que cresce. O apelo do apóstolo Pedro vai tratar justamente isso, para trazer este crescimento. O crente nunca para de crescer. Nós precisamos entender isso, por isso que ele vai colocar qualidades aqui, nessa sequência, para desembocar, que elas sejam unidas até desembocar no amor. E quando nós entendemos isso, nós vamos ver Pedro aqui escrevendo com todo o amor, não pensando nele, na sua morte, não pensando naquilo que ele viveria, de forma bem breve, mas ele estava olhando para a continuidade daquilo que o Senhor chamou o apóstolo Pedro para fazer. E aí, meus queridos irmãos, nós já vamos encerrar esta mensagem, mas lá no verso 10, eu queria continuar para dizer uma coisa para você que está aqui nesta noite. Portanto, meus irmãos, procurem ficar cada vez mais firmes, na certeza de que Deus os chamou e escolheu. Se vocês fizerem isso, se vocês continuarem crescendo, se vocês tiverem estes dons, que vêm do próprio Deus, você não vai ter falta de nada. Este Deus vai agir na sua vida para este crescimento. Jamais vocês vão abandonar a fé. Jamais. Sabe aqueles que abandonam a fé? Porque eles não conhecem este Deus. Porque eles não vivem esta ligação da fé e fazer com que ela seja ligada à bondade, seja ligada, ao conhecimento, seja ligada aí ao domínio próprio, seja ligada a uma perseverança, seja ligada aí à devoção a este Deus, seja ligada a esta amizade com os irmãos, seja ligada a este amor, aonde vai desembocar o amor do nosso Senhor. E aí, meus queridos irmãos, nós temos então lá no capítulo 3, onde o Senhor vai nos dizer assim, o verso 4, dizendo, ele prometeu vir. Meus queridos irmãos, depois de tratar aqui esta refutação, para aqueles que acham assim, pare de falar mal de igrejas, pare de falar mal do tipo de mensagem. Meus queridos irmãos, se você pegar aí as cartas de Pedro, de Paulo, ele vai refutar sim. Falsa teologia é para ser combatida sim. E aqui o apóstolo Pedro pega pesado com um tipo de líder que estava dentro da igreja. E aí eles, com esta visão pessimista e longe dos caminhos do Senhor, diz assim o verso 4, ele prometeu vir, não foi. Onde está ele? Os nossos pais morreram e tudo continua do mesmo jeito que era desde a criação do mundo. Às vezes nós estamos fazendo, não com essa intensidade de pecado aqui, desses falsos profetas, mas nós muitas vezes estamos questionando, não acontece nada na minha vida, o que ele prometeu ele não tem cumprido, e aí nós escutamos o pessimismo do mundo, nós escutamos o pessimismo da igreja, e estamos colocando como eles. Não, os profetas já viveram, meu avô já morreu, minha avó já morreu, e nada tem acontecido de lá para cá. Então Pedro refuta esta situação, e aí nós vamos ver aqui,
é como ele trata ali no verso 8, meus queridos amigos, não esqueçam isto, para o Senhor um dia como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Meus queridos, isso aqui vai bater na questão lá da paciência, na verdade da persistência que nós precisamos ter. Então nós não somos persistentes, e aí começamos a trabalhar esta questão do tempo, ansiosos como estamos, no momento que nós estamos vivendo, que a igreja está vivendo, e aí nos tem tirado esta característica e situação de entendermos que realmente o Senhor espera de nós esta persistência. E aí diz lá no verso 9, o Senhor não demora a fazer o que prometeu, como alguns pensam. Pelo contrário, Ele tem paciência com vocês, porque não quer que ninguém seja destruído, mas deseja que todos se arrependam dos seus pecados. Desagou, o amor do Senhor na vida do apóstolo Pedro. Então, perto da sua morte, ele coloca esta característica, e você comece a pensar nisso. Dá tempo. Você que não fez como meu avô, pedindo mais alguns anos para tentar trazer os filhos para a igreja, para perto do Senhor, dá tempo de você entendendo que o Senhor está te capacitando, o Senhor está te colocando uma lista para que você junte cada uma destas qualidades, destes dons, para que você haja a partir deste momento. Não é o fim. E é assim que o apóstolo Pedro está colocando. O Senhor não vai demorar na ação que Ele vai tomar com relação às nossas vidas. Então, o Senhor, Ele é paciente. Quando você pensar assim, eu queria que as coisas se acabassem, que eu fosse logo para o céu, comece a entender isto, como Pedro teve o amor do próprio Senhor. Eu lembro de uma mensagem na Faculdade Teológica Batista, do pastor Rubem Amorese. E eu lembro dele falar, é a primeira vez que eu ouvi, já ouvi depois novamente esta expressão, onde o Senhor Jesus pergunta para Pedro, Pedro, tu me amas? Então ele coloca ali no grego ali, para dizer assim, Pedro, tu me agapaus, ágape, o amor perfeito. Há inclusive um parênteses com relação a isso. Essas diferenças de amor, o ágape, o filéus, o amor de irmãos, e o eros, o amor de marido e mulher. Então há uma corrente que vai trabalhar e dizer assim, não, só existe um amor, o amor ágape é o amor, ele é todo o amor, não dá. Mas vamos trabalhar aqui nesta situação, colocada com relação a esta fala de Pedro, na intensidade ali do grego apresentada. Pedro, tu me agapaus, Pedro responde para Jesus, Senhor, tu sabes que eu te filéus. Pedro, tu me amas com amor divino, Senhor, tu sabes que eu te amo como um irmão. E ele pergunta novamente, Pedro, tu me agapau? Pedro responde para Jesus, Senhor, tu sabes que eu te filéus. Aí o Senhor pergunta pela terceira vez a Pedro, Pedro, tu me filéus? Pedro, entristecido, responde para o Senhor, tu sabes que eu te agapau. Tu sabes de todas as coisas. Meus queridos irmãos, você ama o Senhor? Você tem um amor grande para com este Senhor? Se você tiver, juntamente comigo, nós vamos buscar no Senhor este crescimento, a ter este crescimento para a nossa vida espiritual e para nós vivermos esta intensidade, desembocando a estes dons, essas qualidades, chegando no amor como nosso Senhor. Quando o Senhor demonstra, você já imaginou isso? Quando o Senhor demonstra um amor por você na cruz, morrendo por você
Você consegue se colocar nessa posição? Olha só o que eu já fiz. Olha só essa pessoa que está ao meu lado, ele já fez tantas coisas erradas, tantas coisas muito ruins. Como este Deus pode morrer por esta pessoa? Como este Deus pode morrer por mim? Este é o amor do nosso Deus. Então se coloque nesta posição de amar este Deus desta forma. E aí, para nós encerrarmos, meus queridos irmãos, aí nós temos o verso 17 do capítulo 3, para dizer assim: mas vocês, meus amigos, já sabem disso, portanto, tomem cuidado para não serem levados pelos erros de pessoas imorais e por não caírem da sua posição segura. Cuidado para que você não caia de uma posição segura que você está vivendo. Neste momento de pandemia, de meio de pandemia, não sei como você está vivendo, não sei quais são as suas justificativas para que você coloque uma posição de que você está bem com este Deus. Talvez você não esteja tão bem assim. Ou então atente para este verso, para o final dele. Não caia da posição segura que você está vivendo. E aí nós finalizamos com o texto que foi lido no início. Porém, continuem, ato contínuo, continuem a crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém?